toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já tinham subido. Então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas os que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, professores, professoras, demais servidores e servidoras da educação em nosso município, em nosso estado, eu agora me lembrei de uma história. Conta-se que numa certa aldeia havia um mestre e as crianças eram levadas a este mestre, onde ele passava grandes lições de vida, mas também de conhecimentos. E uma das crianças que morava justamente numa parte mais pobre da aldeia, mais afastada, ela ia às vezes toda mal vestida, sem se arrumar, para os encontros com o mestre. As outras crianças caçoavam, e o mestre às vezes até queria chamar a atenção dela ou dos pais, para que cuidassem mais da menina. Aí um dia o mestre pegou um lindo laço, bonito, e num papel enrolado deu de presente para a criança, para a menina, dizendo que a partir dali aquela criança pudesse vir todos os dias com aquele lindo laço. Ela chegou muito feliz em casa, mostrou para sua mãe: olha, mamãe, o que o meu mestre me deu. E no outro dia, a mãe, vendo aquele laço tão lindo, disse: não, minha filha, não é justo você ir com esse lindo laço desarrumada, não. Você vai banhar, vai se arrumar. E botou, né, um lindo vestido na menina, porém na família pobre, né? E ali naquele laço, quando ela chegou, chamou a atenção de todo mundo. Um dia o pai, mesmo tendo que trabalhar, vendo tanto sacrifício da família, viu sua filha com aquele lindo laço, disse assim: esposo, nossa filha é linda, vamos comprar um vestidinho melhor para ela e para os encontros com o mestre? Vamos. E fez um sacrifício, comprou um vestido melhor. Uma semana depois, vendo como sua filha era linda, com aquele laço, aquele vestido novo, disse: a nossa casa, ela é pobre, mas a gente pode cuidar melhor dela. E ele, com muito sacrifício, junto da esposa, plantou um jardim cheio de lindas flores, pintou, né, a casa, trocou o que era coberta de palha por palhas novas, enfim, reformou a casa. Os vizinhos, vendo que o vizinho estava cuidando da casa, aquelas flores lindas,
pensaram assim: poxa, nosso vizinho mais pobre está com a casa agora, está mais bem arrumada que a gente. Não, vamos arrumar também. Não é justo que, né, essas lindas flores, a mais linda dessa parte. E foram arrumar, né, as suas casas de um lado, do outro. Quando pensa que não, os vizinhos de frente fizeram o mesmo. E aquela parte que era a mais pobre estava assim, a mais linda da aldeia. As casinhas pintadas, todas reformadazinhas. E os outros também pensaram assim: poxa, não está correto isso. E o conselho da aldeia era um conjunto de anciãos que tomavam a liderança da comunidade nos assuntos da aldeia, na parte econômica, financeira e espiritual, decidiram que toda a aldeia também fizesse uma reforma, todo mundo ajeitasse sua casa, e aquela simples aldeia se transformou em uma das melhores da região, que depois virou um município. E assim, tudo começou porque com aquele laço que o professor resolveu dar. Difícil, extraordinária. Educar a criança, digamos assim, mais extraordinária que pisou na face da terra. Jesus. O Papa Francisco lembra que ele é este pai na sombra, que ele é como que aquela sombra sobre Jesus do Pai que está no céu. E que da parte dele, ele deixou tudo de si, se dedicou fielmente a guardar, a educar, a zelar pela Sagrada Família, por sua amada Maria e por seu amado Filho Jesus. Ele fez a parte dele, como todo pai é chamado a fazer na sua casa. E também conto porque as leituras hoje falam de justiça. E justiça muitas vezes para nós, no dia a dia, justiça para nós é fazer a coisa certa e dar o que o outro, né, merece. Se ele fez a coisa errada, a justiça é dar que ele prove do que ele fez de errado. Se ele fez a coisa certa, então ele vai receber pelo que ele fez de certo. E um dos títulos de São José é que ele é homem justo, como diz o Evangelho. E homem justo, na Bíblia, não significa essa justiça nossa, né? Olho por olho, dente por dente. Não é dar, né? Aquele padre Júlio Lancelot, ele fala disso, justiça de Deus, justiça bíblica, não é dar ao outro o que ele merece receber. Não. É dar o que o outro precisa. Ou seja, isso extrapola os limites do nosso, digamos assim, da nossa sociedade. E vai para o plano justamente do coração da misericórdia de Deus. É olhar o outro como Deus nos olha, né? Às vezes, essas situações, talvez aquele mestre da história pudesse olhar para aquela menina e ver e julgar, né? Os pais não cuidam direito, aquela menina, né, não está valorizando aqui, eu não vou mais deixar vir para a aula, e por aí ia. Mas não, ele foi além, e com aquele simples gesto, conseguiu mudar a vida daquela menina, daquela família, que gerou, né, toda uma reviravolta, e atingiu toda a cidade, todos os corações. Cada professor e professora em sala de aula não pode medir quantas vidas ele está tocando ao longo dos anos. Imagina uma pessoa mais de 30 anos, com todos os anos uma nova turma, novos estudantes passando por sua vida. Talvez se ele se prender, e ele tem que se prender também, a só dar conteúdos que estão programados, talvez ele vai passando gerações e gerações. Se ele também encarar apenas como mais um emprego para sobreviver, e também tem essa parte, onde fala-se que o professor, a professora, o profissional, né, que deveria ser o mais respeitado, mas na prática nem sempre o é, né? Às vezes precisaria que fosse o melhor salário de todos, mas infelizmente não é. Então, por conta de tudo isso, às vezes no corre-corre de tantos de que tem que se dividir entre a sala de aula e os afazeres em casa, marido ou esposa, filhos, etc.,
às vezes fica um corre-corre de louco. Mas aquilo que se puder fazer em sala de aula, para ser como José, uma pessoa justa, procure ser. Eu sempre lembro, vocês educadores que já vieram em outros festejos, outras noites, já me viram dizer isso, que eu costumo muito assim, aquilo que foi corriqueiro em sala de aula, os conteúdos, eu não consigo lembrar muito, mas aquelas belas lições que de vez em quando uma coordenadora, de vez em quando um professor, uma professora, fez um parênteses em sala de aula, para contar às vezes, né, uma história da própria vida, uma situação que pudesse iluminar, foram como que laços, né, colocados não na minha cabeça, mas no meu coração, para muitas vezes me ajudar na minha vida, até mesmo no meu sacerdócio. Então até hoje tem pequenas histórias, algumas coisas que estão gravadas em mim, e com certeza ficarão gravadas. Vejam quais os laços, uma vez vocês descobrindo, sendo também justos e justas, na sala de aula com seus alunos, quer dizer, procurando ver, não aquilo que os seus alunos merecem, até porque nos dias de hoje, se fosse ver, talvez vocês nem queriam mais ser professores e professoras, assim como na própria catequese da igreja, seja nas turmas de Eucaristia ou de Crisma, a gente vê muitas vezes o desinteresse de não querer aprender, meninos que deixam para aprender orações em cima da hora, pais que não estão nem aí para acompanhar se o menino está aprendendo ou não, pais que querem que muitas vezes o padre dê um jeitinho para o menino fazer Eucaristia, pais que querem que a menina que nem frequenta direito a Crisma, se Crisma, eu creio que é a mesma coisa, quer que muitas vezes, né, o professor fique dando notas e mais notas, para que seu filho querido, sua filha querida, passe sem saber de nada. E quantas vezes no mundo que nós vivemos hoje, o professor que às vezes, né, porque o aluno não tirou a nota que era para tirar, se ele não passar, ele é que é julgado, né, pelo sistema, né? Dizia, há mais de 15 anos, um diretor, amigo meu em outra cidade, que foi para uma reunião, e um desses, né, digamos assim, assessores do governo lá dizia assim, né, mestres, quem é o pai mesmo que aparece? Geralmente é aquele do menino mais comportado. O do filho mais danado, quando aparece, às vezes é muito difícil, é para brigar. É aquela história, né? Às vezes chama, nunca vai. Mas se um dia acontecer uma coisa, que o filho dele se machucar, levou uma queda, ou sei lá, até os que morreram são desenterrados para aparecer na sala, na escola. Então é preciso que às vezes, mesmo assim, apesar disso, que o professor, a professora, veja na justiça de Deus, que não é a justiça dos homens, naquilo que o outro precisa, não o que ele merece. Qual é o laço que você poderá ofertar, oferecer aos seus alunos no dia a dia? Isso na educação, não só nos espaços de uma sala de aula, mas na vida. Como aquele conselho daquela aldeia, toda a sociedade. Nós, por exemplo, que somos os católicos, né? Como favorecer para que o nosso município, a gente possa educar nossos jovens, nossas crianças, no respeito mútuo, na educação, cuidando uns dos outros, né? Como podemos fazer de nossa paróquia, de toda São José, de nossas comunidades, um lugar melhor para se viver, que os pais, as mães aprendam a olhar para os seus filhos e ver quais os laços que eles estão precisando. Nas instâncias de trabalho, que os patrões olhem para também as pessoas e vejam quais os laços que o outro está precisando receber. Então a gente aprender a ter este olhar que teve aquele mestre da história, que nem sempre é fácil. Ser justo não é fácil. Mostrava, por exemplo, a leitura, como a justiça, justamente aqueles que viviam a impiedade, que viviam longe de Deus, armavam ciladas contra os justos. E o próprio Jesus, que é justo, não está sendo assim tão bem acolhido. Parece que não compreendem como Jesus é justo. Quanto dessa justiça
Ele, por ser filho de Deus, já trouxe para a nossa terra. Mas quantas vezes também, talvez, Jesus olhou para São José e viu em José esta figura da justiça de Deus. Um homem que procurava dar ao outro, não o que ele merecia, mas o que ele precisava. Quando Maria lhe comunica a história que está grávida, que um anjo apareceu, o texto diz, sendo José um homem justo, então ele decide se afastar. Ele decide deixar Maria em segredo, porque aquela história não tinha engolido direito, mas ele conhecia a índole, o caráter de Maria. Sabia que Maria era uma pessoa direita, mas então ele se afasta porque sabe que o filho não é dele e que prefere que a sociedade o julgue como um homem que engravidou sua esposa e fugiu, do que ver sua Maria e essa criança ser apedrejado e morta ali. Então, na sua justiça, dando a Maria o que ela precisava, então ele decide partir. E volta atrás, quando o próprio Deus envia seu anjo, para que lhe seja revelado em sonho. E o mais interessante é que, quando acorda, ele faz o que o anjo diz. Todas as vezes que São José acordava de seus sonhos, ele colocava em prática. Vamos sonhar, meus amados irmãos. Vamos sonhar, queridos educadores, educadoras. Vamos sonhar, queridos pais, mães, queridos avós. Vamos sonhar com um mundo melhor. Vamos sonhar que talvez nesta noite, talvez pelo menos um de nós guarde digamos assim, este laço da homilia que fiz nesta noite. Se um decidir, a partir de hoje, usar este laço na sua vida, ser uma pessoa melhor, fazer de sua família uma família melhor, fazer com que a fé repercute no seu jeito de agir, que você seja uma pessoa mais justa, mais santa, mais voltada para as coisas de Deus, na sala de aula, na própria família, onde quer que você esteja, nos ambientes de trabalho, até numa esquina, numa praça, quando estiver conversando, lembrar disso. Então leve esse laço com você, que quem sabe este laço poderá mudar a sua vida, mas vai depender de você. Por exemplo, talvez na história que eu contei, nada poderia ter mudado. A menina teria voltado para casa, os pais visto aquilo, a mãe nem se importado, e tudo tinha continuado como dantes na terra de Abrantes. Mas não, a mãe se importou, deu um banho na filha, botou o vestidinho melhor que tinha, o pai se importou, comprou um vestido melhor, plantou um jardim, cuidou da casa, os vizinhos também, a cidade também, e tudo mudou. Então, nunca fique esperando que o outro faça parte dele, que a mudança comece com o outro, a mudança começa com você. Por isso, olhe para o irmão que está do lado, mesmo sentado, olhe nos olhos desta irmã, olhe nos olhos deste irmão. Você que está em casa, procure a pessoa mais próxima de você e diga para ele: meu irmão, aceita o laço que o padre nesta novena está te entregando. Seja uma pessoa mais justa, sempre dando ao outro, à sua família, com quem trabalha com você, não aquilo que o outro merece, mas aquilo que o outro precisa. E que a mudança que você quer que aconteça no mundo, cidade, só depende de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então cantar nossa ladainha a São José.